Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como vão as coisas por aí? Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Estamos começando mais um vlog depois de muito tempo, né, gente? Eu voltei aqui pro canal, voltei com várias novidades, com vários projetos novos, tá bom? E já vamos começar um deles, que é a receita do meu bolo Red Velvet. Eu vou passar para vocês essa receita e ela é fantástica, gente. Para o pessoal da confeitaria que trabalha com essas coisas, essa é uma massa profissional. Então pega a dica aí, fica ligadinho no vídeo, porque eu vou passar todos os ingredientes em grama, bem certinho. Ano passado eu comprei um curso de confeitaria. E aí veio várias massas de bolos bem legais, muito boas de se trabalhar. Tanto massas amanteigadas quanto massas chifões, que é as massas à base de óleo, né? E eu vou estar compartilhando um pouquinho dessas massas com vocês aqui ao longo dos vídeos. Hoje é quinta-feira, já são 10 da manhã. A gente tomou café, dei uma organizada, fui no mercado comprar algumas coisas dos ingredientes que estavam faltando. E agora eu já deixei tudo separadinho aqui na bancada para começar a gravar para vocês o passo a passo da receita. Então, gente, aqui é o seguinte, eu já separei tudo aqui na minha bancada, ó. Os ovos, o leite, o açúcar, o iogurte, a farinha, os secos, eu já misturei todos aqui. E também já untei minhas duas formas com esse desmoldante aqui. Meu forno já tá pré-aquecendo também. E as formas que eu vou usar são essas forminhas aqui que eu comprei esses dias numa lojinha de confeitaria. Elas são 15 por 10. 15 de largura por 10 de altura. E não se preocupe que eu vou deixar todos os ingredientes bem listadinhos para vocês pegarem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu quero, gente, que vocês prestem atenção no passo a passo dessa receita, porque é o que mais importa. As quantidades de ingredientes eu vou deixar listadinho para vocês depois. Então aqui eu vou começar batendo os meus ovos, que estão em gramas, tá bom? Mas é mais ou menos 3 ovos, se vocês não tiverem uma balancinha, mais ou menos 3 ovos. Vou bater esses ovos com o açúcar, que eu tô usando o açúcar refinado. Deixa eu dar uma dica pra vocês do açúcar. Sempre que vocês quiserem uma massa leve, mais macia, mais fofinha, usem o açúcar refinado, porque ele tem um grãozinho mais fino, tá vendo, ó? E aí é melhor na hora de desmanchar dentro da massa. Então eu tô colocando aqui o açúcar com os ovos e eu vou bater isso aqui bem até virar um creme. Velocidade alta, tá bom? Olha que creme lindo. Quando chegar nessa consistência, aí vocês vão para a segunda etapa do processo. Eu vou ligar aqui minha balancinha e eu vou botar essa tampinha aqui em cima. Não vou nem tarar, porque ela tá dizendo que tem 0 gramas, né? Eu vou pegar aqui o cabo da minha colher e vou medir aqui se tem 8 gramas. Tá dizendo que tem 3. Vou colocar mais um pouquinho pra ver. 5. Vou colocar 5 gramas e aí a gente vai vendo a tonalidade. Agora eu vou adicionar esse corante, esse milcorante aqui na mistura dos líquidos. E vou misturar isso aqui. Olha só, gente, a tonalidade que tá ficando. Não tá ficando um vermelho tão vivo, mas tá ficando ó, tipo um rosa, né? Tipo um pink. Mas eu não vou colocar mais corante, porque o que acontece? Na nossa massa tem chocolate e esse chocolate vai reagir. Tem o cacau, né? Vai reagir com o corante, com o ácido. Então, provavelmente,
a tonalidade vai escurecer ainda mais depois que for pro forno. Então, essa questão do corante, a gente vai colocando aos poucos e vendo, tá bom? Então, aqui eu já tenho todos os meus líquidos misturados. Nessa outra vasilhinha, eu já tenho todas as farinhas misturadas. Aqui a farinha de trigo, o cacau e o meu fermento. Então, eu já misturei tudo, já peneirei. É importante peneirar a farinha para ficar bem fininha e isso deixa o bolo com aspecto de mais fofinho também. Agora, a gente vai intercalar esses dois. Coloca um pouquinho de líquido, um pouquinho de farinha e bate na velocidade mínima da batedeira. Se vocês quiserem, podem até fazer com fouet. Então, aqui a gente vai intercalando um pouquinho de líquido, mexendo aqui, ó, dentro desse creme. Vou afastar mais um pouco para que vocês consigam ver. Um pouquinho de líquido. Pouquinho de farinha. Olha só, tá vendo, gente, que não precisou de colocar mais corante. Já tá um vermelho bem aceso, depois que a gente mistura com as farinhas, que é... As farinhas não, né, gente? Os secos, que é a farinha de trigo e o cacau. Então, ele vai dando uma apurada mais na cor. Olha só, gente, que massa mais bonita, bem cremosa, tá vendo? Nossa, com iogurte, que dá um sabor especial à massa também. Agora eu vou pegar as minhas assadeiras. Vou tentar distribuir essas massas agora aqui por igual na minha forma, que já tá untada com desmoldante. Prontinho, gente, minhas massas estão mais ou menos da mesma quantidade. Essa aqui tá 840 e nessa aqui tá 845, contando com o peso da forma. Agora eu vou levar lá no forno, que já tá pré-aquecido. E a questão do forno é o seguinte, é assar isso aqui na menor temperatura possível do seu forno, que no caso é 180, 160, para que ela possa crescer igualmente e também não mude a cor da massa. Levei ali no forno, ó, tá bonitinha lá no forno. A temperatura aqui tá 160. Ó, não reparem no meu fogão. Gente, vocês acreditam que eu limpei esse fogão ontem? E olha a situação que já tá. Daqui a pouquinho eu vou dar uma geral nele. Pronto, gente, o bolinho tá ali assando. Eu já coloquei no tempo aqui pra contabilizar o tempo de forno pra vocês. Mas assim, tempo de forno é muito relativo, vai de forno pra forno. Às vezes seu forno é mais potente, assa mais rápido. Às vezes é mais lenta a chama, então vai assar mais devagar. Mas de qualquer forma eu vou passar esse tempo pra vocês aqui do meu, quanto tempo vai ficar até assar, tá bom? Enquanto isso eu vou dando uma geral aqui na cozinha, porque tá precisando, ó, cheio de vasilha suja. Olha que linda. Olha que lindo esse detalhe da vasilha que ficou, gente. Da massa que escorreu. E é isso, agora eu vou lavar uma loucinha ali enquanto o bolo sai. Olha só, pessoal, os bolos saíram do forno agorinha. Se passaram 45 minutos depois daquele tempo lá que eu coloquei eles no forno. E estão perfeitos. Ele dá um pouquinho uma rachadinha aqui no meio e cresce uma barriguinha assim, mas na hora de confeitar dá tudo certo. Vocês vão ver que dá. Aí eu coloquei, eu gosto de colocar eles assim em cima da grelha do fogão para dar uma esfriada. E depois a gente vai embalar ele. A gente vai embalar e vai guardar ele na geladeira, porque
A gente só vai confeitar ele, colocar o recheio, cobertura, deixar ele bem bonito amanhã. Porque é preciso esse descanso da massa para ela ficar bem firme, para o bolo ficar bem estruturado. Aí, gente, eu tô folheando aqui o meu caderninho de receitas e tem muitos recheios gostosos para esse bolo Red Velvet. Eu tô querendo fazer um recheio que eu comi em uma confeitaria bem famosa lá em João Pessoa e eu achei perfeito o recheio Red Velvet deles, da torta Red Velvet deles. Eu acho que foi esse aqui, ó. Que ele é com creme cheese, manteiga, açúcar de confeiteiro e uma pitadinha de sal e um pouquinho de essência de baunilha. Eu tô achando pelo sabor, pela consistência, que foi esse. Mas tem outros aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse aqui, que é muito bom também, ó. Tem esse aqui, que é chantilly, nata ou creme de leite fresco, né? Pra bater, pra ficar aquele mousse. Um creme cheese de 150 gramas e uma receita de brigadeiro branco. Aí vai ficar o brigadeiro branco mais a nata ou chantilly mais o creme cheese. Muito bom também, né? Aí tem outro que é uma ganache de creme cheese com limão siciliano. Tem uma aqui que é com leite de coco, mas eu acho que não combina muito não com a receita Red Velvet. Deixa eu ver outros aqui. Aí tem esse que eu falei pra vocês, que é o Buttercream, que ele adiciona creme cheese dentro, que é a manteiga, o açúcar, o creme cheese e um pouquinho de extrato de baunilha. Que eu acho que eu vou fazer esse, viu, gente? Ele tá muito parecido com o que eu comi. Assim, os ingredientes se parecem muito com o que eu comi lá nessa confeitaria em João Pessoa, que se chama Emporium Cooks. É muito gostoso as coisas de lá, muito mesmo. Então eu vou ver se eu tenho todos esses ingredientes aqui. Eu sei que eu tenho um creme cheese, talvez não dê, então eu preciso comprar outro. Açúcar de confeiteiro eu tenho, manteiga eu só tenho com sal e aqui na receita pede sem sal, então eu vou passar no mercado para comprar. E é isso, tô esperando o bolo dar uma esfriadinha ali para que eu possa mostrar a vocês como é que a gente embala. Porque esse recheio aqui a gente só vai fazer amanhã, tá bom? Os bolos já esfriaram, a massa já tá bem fria. Agora eu peguei o filme plástico, esse papel filme aqui, e eu vou embalar. Prontinho, gente. Agora eu tô com meus 2 bolos embaladinhos, passados no papel filme. E eu vou levar esses bolos aqui pra geladeira, já que eles já estão frios. E amanhã eu volto pra confeitar ele junto com vocês. Pra passar o recheio e a cobertura, deixar ele bem bonito. Ah, mas se eu quiser confeitar ele depois que esfriar, já colocar o recheio e cobertura, você pode, você pode. Só que aí não vai ficar, corre o risco do seu bolo rachar, corre o risco do seu bolo não ficar bem estruturado. Que nem aqueles bolos de festa que a gente vê. Então a gente quer um bolo de festa. Tô ensinando a vocês a fazer um bolo para receber os convidados na casa de vocês, tá bom? Um bolo bem bonito, seja para comemorar uma data, um aniversário, uma data comemorativa, por exemplo, o Natal. Imagina vocês fazerem seu próprio bolo natalino, seu próprio bolo Red Velvet natalino. Na minha opinião, gente, esse bolo aqui, o bolo Red Velvet, a massa, o recheio, pra mim é o melhor bolo que existe na vida. Esse, com certeza, é o meu bolo favorito. Eu adoro bolo Red Velvet. Tanto a massa quanto o recheio, pra mim, são os melhores do mundo. Mas chega de papo, vou levar esses bolinhos pra geladeira, pra gelar, pra massa ficar bem estruturada, para não perder essa estrutura da massa, para ela ficar durinha, para quando a gente for rechear,
ele saiu um bolo perfeito, aquele bolo bem montado, com a camada de bolo, camada de recheio, camada de bolo, camada de recheio e em volta aquele creme bem bonito também. Oi, meu povo, bom dia. Hoje é sexta-feira. O nosso bolinho dormiu na geladeira, agora eu já tirei, já passei aqui pra bancada. Ó, tá tudo organizadinho aqui na bancada já, esperando pra gente começar essa montagem. Agora eu vou cortar os discos de massa com esse cortador aqui que eu tenho. Esse cortador é bem facinho de vocês encontrarem. Em qualquer loja de confeitaria vocês encontram. E é baratinho, gente. Mas quem não tiver, corta com a faca mesmo que dá certo. Ali eu tenho minha batedeira que eu vou bater o recheio. E ali atrás na minha bancada tá os ingredientes do recheio. Mas primeiramente a gente vai cortar os discos de massa aqui. Eu vou desembalar aqui, tirar do papel filme. Vou cortar primeiro esse, vou deixar esse aqui no cantinho. E aí depois a gente faz com esse aqui. Eu vou tirar 3 discos de massa. De cada massa dessa, eu vou tirar 3 discos. Sobrou isso aqui, gente, não se preocupem, porque isso aqui a gente vai usar para decorar o bolo, farelinho de bolo. Então a gente vai usar para decorar o nosso bolo. Eu vou até guardar aqui. Gente, tá vendo que os disquinhos ficaram perfeitos? Mais ou menos um dedo, ó, a grossura deles. Ficaram bem perfeitinhos. Aí aqui a gente vai montar esse bolo na própria forma que a gente assou. Aqui eu tenho aqueles papel de sacola, aquelas sacolinhas que vem no supermercado. Aí eu cortei o fundo e a lateral e eu vou forrar aqui a forma. Mas antes da gente montar, vamos fazer o recheio. Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, mais ou menos 250 gramas. Vou colocar para bater esse meu açúcar com a manteiga. Minha manteiga tá em ponto de pomada, só que tá gelada ainda. Vou colocar aqui a manteiga. E eu vou deixar batendo isso aqui até virar um creme. Pronto, gente, agora que eu já desliguei, olha só o ponto qual é. É esse ponto aqui, ó, onde a manteiga fica branquinha, tá vendo? Junto com o açúcar. Agora eu vou adicionar uma latinha dessa de creme cheese. Vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Aqui eu não tenho a pasta de baunilha, nem tenho a baunilha, não tenho acesso a essas coisas. Então eu vou colocar só um pouquinho de essência para dar um saborzinho. E vou voltar a bater. Olha só que creme mais bonito, gente. Olha a perfeição desse creme. Meu Deus, tá dando água na boca já. Ó, perfeito, bem firme. Nossa senhora. Meu Deus, que creme gostoso. Ai, delícia. Muito parecido com o que eu provei lá na confeitaria que eu falei pra vocês. Muito. Igualzinho, na verdade. Gente. Bom, viu? Esse creme aqui eu vou levar pra gelar por mais ou menos umas 2 horinhas. E o que eu percebi? Eu percebi que só esse creme não vai ser suficiente para rechear e cobrir o bolo, para colocar as camadas de recheio e cobrir. Eu queria fazer tudo com creme só. Só que como eu vejo que não vai ser suficiente, eu vou deixar esse creme aqui pra gente só cobrir o nosso bolo, tá bom? E eu vou fazer outro creme
para que a gente possa colocar no recheio. Então, para fazer o recheio, eu vou usar 2 caixas de leite condensado. Vou colocar também 2 de creme de leite. Olha só, 2 de creme de leite. E vou colocar 20 gramas de manteiga, uma colherzinha de manteiga. Vamos mexer bem esse brigadeiro. Daqui a pouquinho ele começa a ferver, é bem rápido. E olha, gente, o ponto certo do brigadeiro é esse aqui, ó. Quando ele tá caindo em blocos. Tá vendo? Agora a gente já pode desligar e eu vou acrescentar o queijo parmesão. Vocês podem variar, esse queijo parmesão pode ser o creme cheese, e aí vai virar um brigadeiro de creme cheese. Pode ser o leite em pó, e aí vira um brigadeiro, um recheio de leite em pó. Mas aqui eu não tenho mais creme cheese, que eu usei todo naquele outro recheio. Eu vou usar o parmesão. Ó, caiu em blocos assim, já tá bom pra desligar. Vou colocar o parmesão, mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Vou mexer, vou misturar isso aqui tudo. Bom, gente, agora que meu recheio já esfriou, eu coloquei esse plásticozinho assim por cima. E ele já tá bem friozinho, porque eu coloquei um pouquinho na geladeira ali. Olha só que recheio mais cremoso. Vou passar esse recheio agora pra essa minha manga. Essa minha manga aqui de confeitar, vou colocar ele aqui dentro para que a gente possa ir fazendo a montagem do bolo. Agora vamos aqui à montagem, o passo a passo desse bolo. Eu peguei uma sacolinha, que vocês viram que eu expliquei a vocês como é, né? Um saquinho plástico, forrei toda a forma, o fundo e as laterais e deixei essas 2 pontinhas para fora, porque é nessas pontinhas que a gente vai puxar o bolo depois. E aqui eu vou colocando os meus discos. Vou colocar o disco de baixo. Peguei uma bisnaguinha daquelas, ó. Coloquei água e eu vou molhar esse meu bolo com água, porque minha massa já é bastante saborizada, então não precisa estar molhando com nenhuma calda, não. A massa já tem bastante sabor, já é bem saborosa. Coloca um pouquinho, sente a umidade assim. Claro que esse bolo eu não tô fazendo pra vender nem nada, é só pro consumo. Então eu vou colocando meu dedo assim e vou sentindo a umidade da massa. Molha menos essa camada de baixo, não vou nem botar mais água. Molha menos a camada de baixo, porque é a que vai receber mais peso. E aí agora a gente vai colocar a camada de recheio, gente. Olha só, vai colocando uma camada de recheio. Cuidado para não tocar na massa, para não levantar, né, a massa. Camada bem generosazinha de recheio. Camada bem gordinha. Aqui eu vou subir ele, vou tirar ele da forma. Aqui agora a gente vai colocar um acetato. Esse acetato aqui vocês também compram em loja de confeitaria, tá bom, gente? É bom
amarrar ele bem no acetato. Amarra bem esse bolo aqui no acetato, que é pra ele prensar, ficar bem lindão. Amarra ele bem, pra ele não se soltar. E vamos virar. O que era pra baixo vai ficar pra cima, o que era pra cima vai ficar pra baixo. Vamos virar esse bolo aqui, ó. Coloca aqui. Coloca ele na forma. E vira. Pronto, gente, olha só, o nosso bolo tá prensadinho. É desse jeito mesmo que se faz em grandes confeitarias, certo? É esse mesmo método. Aí vocês colocam o acetato aqui pra segurar bem ele, volta pra forma e agora a gente vai levar ele lá na geladeira. Porque aí vai ficar tudo estruturadinho, o recheio estruturado, a massa também vai ficar tudo durinho pra gente poder colocar o creme cheese aqui por cima. Vamos cobrir a parte da lateral todinha, a superfície aqui em cima. Tudo com aquele creme lá que a gente fez na batedeira de manteiga, creme cheese e açúcar. É importante deixar ele na geladeira para firmar. Então agora eu vou levar lá, mais ou menos umas 12 horas de geladeira para firmar tudo. E depois eu volto aqui para mostrar para vocês o processo final de decoração. Pessoal, já são 2 horas da tarde. Eu coloquei o bolo aqui, ó, no freezer para poder ele ficar bem firme e a gente conseguir rechear ele antes das 12 horas, né? Que eu falei pra vocês que ele tem que ficar 12 horas. Só que aí eu preferi colocar ele no congelador pra firmar bem e a gente conseguir fazer essa cobertura agora, de 2 horas da tarde. Então deixa eu tirar ele aqui, passar pra bancada e eu mostro pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Gente, eu peguei essa boleira aqui minha de vidro, ela é linda, né? Foi a minha avó que me deu. E aí eu vou montar o meu bolo nela. Vou tirar aqui a tampa e vou usar só essa parte aqui. Aqui tá meu recheio, que tava gelando também, tá bem consistente. Peraí que eu mostro pra vocês, vou passar a colher aqui. E aqui tá o nosso bolinho já refrigerado. Aí eu vou passar o bolo aqui pra cima e aqui em cima eu faço o espatulado dele. Aqui eu vou só virar o bolo, ó. Vou tirar aqui. Vou virar ele aqui no centro. Vou tirar o plástico, vou tirar o acetato. O durexzinho que eu coloquei no acetato, a gente tira. Aqui, ó. Puxa o acetato. Vai tirar também o plástico. Puxa um pouquinho o bolo pra cima, ó. Isso é arrancar o plástico. Cuidado, gente. Meu recheio, eu coloquei tanto recheio, dá pra vocês verem, né? O tanto de recheio que tem nesse bolo. Eu vou passar esse recheio aqui pra minha manga, gente, que é pra eu conseguir colocar ele, despejar ele lá na massa do bolo. Agora vocês vão vir com uma espátula e vai alisar. Pode ser qualquer espátula, pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa, gente. Gente, estão lembrados daqueles farelinhos, daquelas bordinhas de cima da massa que a gente arrancou, aquela tampinha toda irregular? Pronto, eu peguei aquilo ali e fiz uma farofinha, ó, como se fosse o bolo no pote. Esmaguei o bolo, ó,
Fiz uma farofa de bolo e é com esses bagacinhos do bolo aqui que a gente vai decorar. Vou colocar a farofinha por volta de todo o bolo. Temos um bolo Red Velvet, gente? Temos um bolo Red Velvet. Temos um bolo charmoso? Temos um bolo charmoso. Olha que lindo. Agora aqui, gente, eu vou pegar um papel toalha. E aí eu vou molhar um pouquinho esse papel toalha, para que eu possa ir limpando essas bordinhas aqui, ó, que fica com dedo, fica com mancha de dedo, fica com farelinho ainda, né? Gente, vamos combinar, me diga se esse bolo não ficou a coisa mais linda. Ficou bolo de confeitaria mesmo, né? A coisa mais linda. E vocês viram que é um passo a passo bem simples. A massa é simples de fazer. Os recheios também são bem simples. E na hora de confeitar, é só ter uma espátulazinha e jogando, ó. Aqui joga um pouquinho de farelo. Lembre de tirar aquela tampinha de cima do bolo pra fazer o farelinho pra decorar, tá bom? Ó, tá caindo farelinho aqui. Mas, gente, esse bolo ficou um espetáculo. Tanto o visual dele, como por dentro. Deve estar sensacional. Então agora eu vou partir para que a gente possa saborear, para que a gente possa ver como é que tá por dentro. E deixar vocês também aí com água na boca, porque eu sei que vocês estão desejando esse bolo Red Velvet aqui. Coisa mais linda. A gente faz essa fatia assim, ó. Vai até lá o final. Encosta o prato aqui, ó. E vira. Gente! Olha que delícia! Olha que visual bonito de bolo. Olha isso! Que perfeito! As camadinhas todas bem definidas, ó. Tudo bem definida. Recheio, bolo, recheio, bolo. Maravilhoso, né? Sem condições. Olha o tanto de recheio, o tanto de creme que tem nisso aqui. Olha isso, gente. Olha a maciez da massa. A massa, ela se desfaz todo o tempo. Passaria o dia, a semana, o mês comendo esse bolo. E não enjoaria. Porque que bolo perfeito. Olha esse creme aqui de parmesão. O brigadeiro de parmesão. Provar ele separadamente aqui. Tudo muito queijudinho, sabe? Com aquele fundo salgadinho. Nossa, é um bolo assim que o sabor, as texturas, a massa não se compara a nenhum outro bolo. É um bolo inédito. Tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão falar assim, nunca comi um bolo desse jeito, porque realmente esse aqui tá fantástico.
Olha. Olha. Gente, tá muito bom mesmo. Muito bom. Eu sou muito fã de bolo. E bolo Red Velvet. Todo canto que eu chego pra comer doce, eu peço alguma coisa que tenha Red Velvet. Porque eu realmente sou muito fã. Então, gente, eu vou ficando por aqui com o meu bolinho. Vou me acabar essa semana com esse bolo só pra mim. Vou dividir um pouco com as minhas vizinhas, é claro. Mas, gente, espero muito que vocês tenham gostado da massa, dos recheios. Não se preocupem, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E também lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar a receita completa desse meu bolo Red Velvet pra vocês lá no Instagram também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer elogio, deixe aqui nos comentários. E lembrando, gente, que esse é um bolo muito versátil. Vocês podem fazer tanto assim um bolo estruturado para uma festa, para um evento que vai acontecer na sua casa, quanto também com a mesma massa você consegue fazer aquele bolo vulcão, aquele bolo caseirinho que a gente faz naquelas formas que tem um furo no meio. Então, vocês podem colocar a massa em qualquer assadeira de bolo e colocar os recheios por cima, que também vai dar certo, vai ficar, ó, perfeito para um lanchinho da tarde com um cafezinho, não tem coisa melhor, né? E é isso, meninas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vlog. Tchau!